Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O novo presidente da Comissão de Direito do Consumidor, João Maia, do PR do Rio Grande do Norte, quer debater as divergências dos preços das passagens aéreas Brasil afora. É com ele que eu converso no Palavra Aberta. Eu sou a Aline Machado e este é um programa da TV e da Rádio Câmara. Deputado João Maia, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. É uma alegria para mim estar aqui Muito no programa. obrigada. À disposição para conversar sobre esse tema de tão relevância para todos os brasileiros. Antes da gente entrar no assunto que eu abri o programa, passagens aéreas, o senhor é presidente de uma comissão popular, muito popular no Brasil, que é a Comissão de Defesa do Consumidor, dos Direitos do Consumidor. E o nosso Código de Defesa dos Direitos do Consumidor, ele é muito antigo. Então, a comissão pretende se debruçar sobre o código para uma reformulação? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele é antigo e é bom. Ele é flexível, ele tem princípios gerais que faz com que ele hoje seja um guia, até hoje, que está nas lojas a quem o consumidor recorre, a quem os PROCONs recorrem. O que acontece com o código é que ele é dos anos 90. Depois dos anos 90, nós tivemos dois fenômenos. O processo de privatização e a criação das agências. Então, a gente tem a agência de aviação civil, de vigilância sanitária, né, isso toda, a Anatel, e o comércio eletrônico. Aline, essa questão do comércio eletrônico ela é muito séria, porque o que a gente sabe de comércio eletrônico é que o volume de produtos e serviços comercializados esse ano, pela via virtual, deve ser menor do que vai ser o ano que vem. Quer dizer, cresce exponencialmente. Então, o código, ele tem a questão das agências, a relação com as agências, e do comércio eletrônico. Tem mais 3 temas que nós estamos criando grupos na comissão para discutir. Uma questão que a gente chama de superendividamento, que é muito sensível também, já se discutiu muito dentro dessa casa, porque, no meu entender, se você não resolve essa questão do endividamento das famílias, você reduz o consumo, e ao reduzir o consumo, você trava a economia. A Câmara aprovou esse ano também o cadastro positivo, que foi até sancionado. Nós temos a questão da proteção dos dados. Hoje, o comércio eletrônico também faz com que os dados das pessoas fiquem muito, muito disponíveis e o uso que se faz disso é preciso ter uma regulamentação. E nós queremos ver como é que esta casa pode contribuir, o Congresso pode contribuir para o fortalecimento dos PROCONs, que são aquelas agências que estão na ponta, que defendem o consumidor na sua cidade, no seu estado. Então, nós estamos criando grupos em cima desses 5 temas. Relação com as agências, que é preciso harmonizar e não criar o conflito que existe geralmente hoje. A questão do comércio eletrônico, do fortalecimento dos PROCONs, do superendividamento e da proteção aos dados dos consumidores que deixou todo mundo muito vulnerável. Inclusive, em relação, o senhor fala do comércio virtual, é o e-commerce, né? Isso. Quando a gente fala do e-commerce, a gente está tratando de relações, inclusive internacionais, porque Brasil, eu posso entrar na internet agora e importar um produto do Japão, dos Estados Unidos, porque há uma loja virtual, seja numa plataforma como uma rede social ou não. Como que o Código de Defesa do Consumidor, que não previa esse tipo de relação, ele pode abarcar de uma forma que proteja o consumidor, porque hoje em dia o consumidor não sabe a quem procurar se ele recebe, por exemplo, um calote, se ele encomenda uma determinada mercadoria e a mercadoria não chega, se há alguma relação desigual de compra e venda nessas plataformas. Essa discussão ela é presente no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. É preciso ir mais a fundo. Eu tenho uma convicção pessoal, quer dizer, que hoje as relações comerciais
elas se baseiam, ou deveriam se basear, quer dizer, na cooperação, na parceria. A empresa ser parceiro dos seus trabalhadores, a empresa ser parceira dos seus fornecedores, a empresa ser parceira dos seus clientes. Então, essa deve ser a regra, porque quem trata bem nessas três instâncias tem sustentabilidade, para usar uma palavra da moda. Mas tem o que dá o golpe. Dá o golpe vendendo passagens que não existem, vendendo produtos que não entrega. E, portanto, quer dizer, como isso é relativamente novo, e como eu disse no início, o crescimento é exponencial, é preciso que a gente se debruce sobre esse tema. Como é que nós vamos proteger? Quer dizer, se você faz uma compra pela internet e ela não chega, quer dizer, aonde você vai? Quer dizer, com quem você reclama? De repente você está fazendo uma compra que o vendedor está na Ásia, no Oriente, ou na Europa, percebe? Então, isso é uma questão nova, é um desafio novo do Congresso. E é fundamental que isso venha para o Código de Defesa do Consumidor. Deputado, vamos falar um pouquinho agora sobre as passagens aéreas, fazer logo duas perguntas em uma só, porque tem relação. Uma é sobre o preço das passagens aéreas, por que elas flutuam tanto entre uma região e às vezes até mesmo entre um estado e outro dentro da mesma região. E a outra questão é uma questão monetária, questão financeira da cobrança das bagagens, que nos Estados Unidos isso já acontecia, mas no Brasil é uma novidade, é recente, foi determinada pela ANAC e exatamente com a justificativa de que o consumidor teria alguma vantagem lá na ponta final, porque a passagem ficaria mais barata. Isso não aconteceu. Não. O que aconteceu então? Olha, vou botar aí dentro de um contexto maior. Existe uma lei do turismo, porque existe um consenso, você pode até discordar da forma, de que o turismo é uma forma muito poderosa de alavancar geração de emprego e renda. Eu sou nordestino, do Rio Grande do Norte. Lá a passagem aérea é uma tragédia para a gente. Eu costumo dizer assim porque você tem 2 voos por dia que saem para Brasília, que é o principal centro do país, e 2 voos que voltam para lá. Então, e todos no mesmo horário. O Rio Grande do Norte, o turismo é um grande gerador de emprego e de renda. E o turismo é assim, Aline, porque o turista não é só hospedagem, ele consome artesanatos, produtos da terra, a cultura da terra. Então, regular passagens aéreas, no sentido de que elas sejam abundantes e a custo reduzido, é fundamental para você impulsionar a geração de emprego e renda, que é o destino final da atividade pensada, atividade econômica do turismo. O Brasil tem uma situação, quase que um jogo de perde-perde, porque nós temos empresas aéreas tradicionais. Quem não se lembra da Varg, da Vasp, da Transbrasil? Elas terminaram. Aí hoje nós temos Gol, TAM, Azul, Avianca em liquidação extrajudicial, discutindo um processo de aquisição por uma dessas que já existe. Então é uma coisa estranha. Tem poucos voos, as passagens são caras, tá certo? E as empresas aparentemente não vão bem. Então alguma coisa está muito errada, porque é um jogo que todo mundo perde. A Câmara também discutiu isso. Aprovou a abertura para o capital externo da aviação. 100%. Tentando atrair empresas de baixo custo. O que eu acho que tem, eu não quero assim usar uma palavra muito forte, eu acho que a ANAC, quando fez a portaria de reduzir, de cobrar por bagagem, ela estava tentando se adaptar a essa regra internacional. As empresas de baixo custo, que é o que nós estamos querendo atrair, elas querem isso, elas querem cobrar por bagagem, elas não querem fornecer lanche, você leva de casa, por isso que ela é empresa de baixo custo. Nós vendemos isso para os brasileiros, nós, que eu digo a ANAC vendeu, como se fosse, como consequência imediata, quer dizer, uma redução dos preços das passagens. Não houve a redução, isso é fato. Então, quer dizer, é como se todo mundo tivesse se sentido enganado. Me venderam uma ideia, tá certo?
todo mundo aderiu, achando, tá bom, eu não gosto dessa ideia, mas se é para baixar o preço da passagem, vamos lá. Ora, não baixou. Então, quer dizer, aí o consumidor, nesse caso, foi literalmente enganado. Mas eu acho, e nós temos uma audiência pública para discutir essa questão amanhã, 10 horas, né, no plenário 8 aqui da Câmara, para dizer o seguinte, vamos discutir a sério isso, o que é que está acontecendo com a aviação brasileira? Nós estamos trazendo não só os órgãos de defesa do consumidor, a Secretaria Nacional, o departamento da OAB que discute essa questão, trazendo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, das agências de viagem, até um representante do governo do Rio Grande do Norte, porque Natal, na última pesquisa, é o destino mais caro de uma cidade que vive essencialmente de turismo. Vamos discutir e encontrar soluções. Não vamos nesse jogo de esconde-esconde, porque a realidade é visível demais. Eu falei aqui na Rádio Câmara, e as pessoas dizem, não faz sentido que seja mais barato você viajar para o exterior do que para o Nordeste brasileiro. Quer dizer, então eu estou indo gerar emprego, renda, deixar divisas no exterior com esse país maravilhoso, porque o Brasil é maravilhoso mesmo, porque nós temos Pantanal, temos o Sul, a Amazônia, um litoral fabuloso, quer dizer, o Nordeste nós temos, como eu disse, nós temos praias, sol, cultura, turismo religioso e temos um mar, quer dizer, que a natureza já nos fez vir aquecido, entendeu? Para você poder utilizar, tomar banho de mar. Mas hoje nós sofremos muito, porque os voos são poucos e o preço das passagens é quase proibitivo. Deputado João Maia, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada. Eu que agradeço. O prazer foi meu. Eu conversei com o deputado João Maia, do PR do Rio Grande do Norte. Este foi o Palavra Aberta. A gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau.